Vamos lá, queridos, para a próxima questão de física do Enem 2024. Uma questão bem legal sobre ótica. Miroscópio 3D. Produtor de ilusão instantânea. É que nem aquela pessoa, né, pela qual somos apaixonados. Produtores de ilusão instantânea. O equipamento ilustrado na figura, esse daqui, de dimensões apresentadas no esquema, esse daqui, é composto por dois espelhos côncavos, E1 e E2. Importante lembrar que espelhos côncavos são aqueles que têm a superfície interna refletora, né? Aqueles que têm superfície externa refletora são os espelhos convexos. Esses espelhos estão apoiados um sobre o outro por suas bordas, conforme a gente consegue perceber aqui, né? De tal forma que o vértice do espelho 1 coincida com o foco do espelho 2 e vice-versa. Tudo bem. Na abertura circular de E2, essa daqui, é formada uma imagem tridimensional de um objeto posicionado sobre o vértice de E1, que seria esse objeto daqui, né? Parece um brinquedinho ali de uma raposa, eu acho, né? Eu sou um professor humilde de física, não sei de biologia, não sei de fauna, não sei de flora, beleza? Mas eu suponho que seja uma raposinha. Essa imagem é formada a partir dos raios procedentes do objeto, refletidos por E1 e E2, respectivamente, conforme o esquema, né? Então a gente pode considerar que esse ponto aqui de baixo representa um ponto objeto. Veja que tem raios de luz que acabam saindo dele, né? Eles são refletidos entre os espelhos, e esses raios aqui, veja que interessante, eles se encontram nesse ponto daqui. E quando os raios se encontram, e eles são provenientes de um objeto, né? Eles acabam por formar, nessa região, aquilo que chamamos de imagem. É justamente o que a próxima frase garante. Os observadores julgam observar o objeto, esse daqui, né? A imagem percebida, quando estão de fato visualizando sua imagem. Aqui, bacana. Objeto aqui embaixo e aqui nós temos a produção da imagem. Beleza? O efeito só é possível porque as superfícies de ambos os espelhos são de extrema qualidade. Legal. Eis aqui o comando da questão. A natureza da imagem formada e a distância vertical entre cada ponto-objeto e seu correspondente ponto-imagem são. Quando a questão nos exige saber a natureza da imagem, ela quer saber se a imagem é real ou virtual. A primeira grande diferença entre elas é que imagens reais são imagens que podem ser projetadas, né? Por exemplo, numa sala de aula, você usa o projetor para projetar uma imagem no quadro, né? Então ali é uma imagem real, ela foi projetada. Imagens virtuais não podem ser projetadas. Essa é uma diferença importante. Porém, para além dessa definição, eu gostaria de te rememorar um outro jeito de você lembrar se a imagem é real ou virtual. Aqui nós temos dois casos de formação de imagens em espelhos côncavos. Essas setinhas mais opacas, né? Elas representam objetos, ok? E essas setinhas mais translúcidas barra transparentes representam as imagens formadas em cada situação. Quando a gente estuda espelhos côncavos, espelhos convexos, existem algumas regrinhas sobre essas formações de imagens. Primeiro, a imagem tem que ser o encontro de pelo menos dois raios de luz efetivos ou de dois prolongamentos de raios de luz. Vamos usar como exemplo esse aqui de cima. Nós vamos pegar um raio luminoso que venha paralelo ao eixo principal do espelho e, pelas regras dos raios notáveis, todo raio que vem paralelo é refletido passando pelo foco. Depois eu peguei aqui um raio pintado de amarelo passando pelo foco. E, pelas regrinhas, todo raio que vem passando pelo foco é refletido paralelo ao eixo principal. Perceba que o cruzamento dos raios luminosos aconteceu nessa região, e como são raios efetivos, trata-se de uma imagem real. Ela pode ser projetada, ok? Agora vamos aqui para o objeto entre o foco e o vértice do espelho.
Lá no caso de cima, o objeto estava antes de uma grandeza chamada de centro de curvatura. Aqui, o objeto está entre o foco e o vértice. Vamos pegar, mais uma vez, um raio de luz que venha paralelo ao eixo principal, ele vai ser refletido passando pelo foco. Depois, aqui de amarelo, eu peguei um raio que incida sobre o vértice do espelho, e ele é refletido simetricamente ao vértice, de acordo com os raios notáveis de espelhos esféricos. Veja que interessante. O raio efetivo, vermelho e o amarelo, eles não se encontram, né? Eles até têm ângulos diferentes entre si, eles não são paralelos, eles estão meio que abertos assim, né? Dá para perceber. Então eles não se encontram, eles não formam imagem. Porém, eu posso prolongar o raio vermelho nessa direção e prolongar o raio amarelo nessa direção, havendo cruzamento aqui dos prolongamentos dos raios luminosos. Essa seria uma imagem virtual, é uma imagem que não pode ser projetada. Então, imagem real é formada pelo cruzamento de raios efetivos e a imagem virtual por seus prolongamentos. Quando olhamos para a imagem fornecida pelo problema, a gente percebe que o ponto aqui de cima, né, que é o ponto imagem, ele é formado pelos raios efetivos e não por prolongamentos. Portanto, só pode ser uma imagem real, tranquilo? Outra coisa bem interessante que a gente pode perceber aqui. A questão deseja saber a distância vertical, ou seja, a altura, né, entre cada ponto objeto e o seu correspondente ponto imagem. Ora, a questão nos forneceu esse ponto objeto daqui, né? Um ponto objeto pertencente a essa raposinha de brinquedo. E a imagem vai ser formada aqui em cima, conforme a gente acabou de ver. A gente vai ter o duro trabalho de somar essas duas distâncias daqui, né? Então, 3,8 mais 3,8 centímetros, nós temos uma distância total de 7,6 centímetros, o que nos faz marcar a letra C. Meus queridos, até a próxima questão.